Recentemente no podcast Inteligência Limitada, nós tivemos um debate entre o Thiago Schultz, nosso querido Calvo do Campari, com o Guipa, um cara que tem prazer em dizer que é submisso às digníssimas, é um cara sem amor próprio, sem dignidade e é um feminista por essência. O debate em si foi muito ruim, porque o Guipa é um cara incapaz de formular qualquer tipo de pergunta e argumentação coerente, e ele só sabe fazer ataques, gritar, ficar pavoneando, zoneando a situação. Foi uma coisa muito feia, um comportamento muito feio dele, um total descontrole emocional dado pelas falhas do ensino paterno sobre sua vida. Enquanto o Thiago teve muita competência em manter a postura o tempo todo. O Thiago ficou sério, respondendo as coisas na medida que apareciam e não entrou no jogo do Guipa. Então, nesse ponto, esse debate foi muito importante, pois nos ensinou como o homem se comporta frente à pressão. O que eu tenho percebido é que sempre os donos de podcast levam um cara agressivo e um outro moderado. O Thiago é um cara inteligente, mas é um cara moderado. O Thiago, ele é um ótimo argumentador, mas ele não é um debatedor. Isso faz toda a diferença. Não estou aqui de forma alguma diminuindo o trabalho do Thiago Schultz. Gosto dele, conheci ele pessoalmente. É um cara que eu tenho respeito. Porém, ele não é um debatedor, ele não é incisivo naqueles momentos. Ele faz argumentações muito boas, é um cara inteligente, mas não é um debatedor. Ele não tem esse ímpeto. Por quê? Porque assim você cria aquela situação de ganhar no grito. Né? Você coloca um cara gritando, fazendo estardalhaço, e as pessoas que não conseguem ter uma boa cognição, o povão, acha que esse cara venceu apenas porque ele foi o cara que gritou mais. Mas isso é uma estratégia, né, que tem sido colocada justamente para humilhar um lado e tentar inflar artificialmente a qualidade de outro lado. Eu tenho percebido isso acontecendo muito em podcast. Normalmente isso acontece em podcasts envolvendo política, só que agora a gente está vendo envolvendo também o nosso meio. Mas apesar disso, eu acho importante a gente continuar assistindo e entendendo os argumentos apresentados. Então por isso mesmo eu separei uma série de argumentos aqui que o Guipa apresentou. Eu estou falando argumentos porque eu estou sendo muito bondoso, porque mais uma vez esse cara é incapaz de conseguir completar uma frase com coerência. São bobagens que ele disse. E eu acho interessante a gente comentar essas bobagens para a gente ver o péssimo nível das pessoas que discordam da gente. Mas sem mais delongas, vamos assistir esses trechos que eu separei, tentando apresentar, não é nenhuma argumentação contra, porque é desnecessária, mas para que a gente possa analisar o baixo teor cognitivo que as pessoas que são contra a gente apresentam. Então vamos assistir isso aqui e se preparem para entender o que ele está falando. A plataforma é uma plataforma que generaliza todas as mulheres. E sabe quais são as mulheres que são afetadas por você? As mulheres boas. Porque as mulheres que, pegam 200 caras, as mulheres que vendem o corpo, elas estão cagando e andando pra você pra e pra todo o seu grupo de Red Pill. Ok, perfeito. E outra, eu não quero essas mulheres ali. O seu grupo de Red Pill é um grupo tão fracassado que assim vocês não conseguem encontrar mulher nenhuma. Nenhuma mulher gosta de vocês. No meu grupo, aonde eu defendo, eu tenho homens bonitos, homens boa pinta, que passam o rodo na mulherada e é respeitado, e as mulheres todas comigo. No seu grupo, é um monte de homem feio, certeza de pau pequeno, que não representa em nenhum momento, e por conta dessa frustração, criaram esse grupo chamado Red Pill. Agora, com base em que eles falam nisso? Eu falo porque, Porque você vai... Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o valor de um homem não está na sua aparência. O valor de um homem está na sua capacidade de lutar pelo que ele acredita, de ir atrás dos seus ideais e defender aquilo que é precioso para ele. Muitas vezes o valor de um homem vai estar na capacidade de chamar a responsabilidade das situações e dos problemas para si mesmo, para impedir que isso chegue na sua família. E uma questão fundamental que a gente precisa entender: o homem que faz sacrifícios pelo que acredita e por quem ele ama, ele tende a carregar as marcas desses sacrifícios no seu corpo e no seu rosto. Então, os homens que se sacrificam constantemente pelos seus ideais, eles tendem a ser feios. Por exemplo, o cara que trabalha sol a sol para dar uma boa vida para sua família, para colocar um teto sobre a cabeça deles e comida no prato e na mesa, ele vai ter uma pele feia. Ele vai ser um homem feio. Entretanto, uma digníssima que sabe honrar o seu homem acha isso bonito. Então essa ideia toda que nós temos, não, mas são feios. O valor de um homem não está nisso. E ele fala assim, mas porque os meus amigos passam o rodo.
Isso é um sinal de pai ausente e de não entender o que é um homem de verdade. Tá? Quando o rapaz, um menino como ele, não sabe o que é ser um homem, eles tentam definir a sua masculinidade em termos do seu passado de intimidade. E por que eu digo que isso é um sinal concreto da ausência paterna na vida deles? É muito simples. Por volta dos 8, 9 anos, o menino ele se desliga da mãe e ruma para o mundo militarista do pai. E nesse momento o menino ele vai fazer uma pergunta muito importante para o pai dele, e é por isso que o pai precisa estar atento. Ele vai fazer alguma pergunta que envolva a definição se ele é ou não um homem. E o pai precisa estar atento para responder aquilo, porque se passar, aquele momento não retorna. Então, muitas vezes o menino faz essa pergunta e o pai, por defeito, por erros da paternidade, não percebe e não sabe responder adequadamente. Conforme os anos vão passando e o menino vai amadurecendo, vai chegando mais próximo da idade, saindo da adolescência, a próxima janela para a compreensão de si mesmo que se abre é a janela do interesse por intimidade. Então, ele vai ter interesse em digníssimas. E ele vai, nessa janela, tentar responder aquela pergunta que nunca foi satisfatoriamente respondida. Se ele é ou não um homem de verdade. Então, assim, ele usa as digníssimas que ele tem intimidade para outorgar nele a masculinidade. Então, ele tenta se definir como um homem pela quantidade de digníssimas que ele consegue pegar em sua vida. Só que isso não é ser um homem de verdade. Nem tem relação alguma com ser um homem, o conceito superior que nós temos de ser um homem. E me chama a atenção uma coisa: todo cara feminista, todo cara mangina, que coloca as digníssimas em um pedestal, que as defendem patologicamente, apresentam um comportamento de predador. Como? Falando, porque os meus amigos pegam geral. Você percebe? Isso é, em essência, um comportamento de usar as digníssimas. Isso é justamente aquilo que ele condena. Esses caras que tentam pregar, sinalizar virtude, falando, não, nós somos diferenciados, nós respeitamos as digníssimas, são os piores caras possíveis. São justamente aqueles caras que apenas têm uma visão das digníssimas de usá-las e depois pula fora. Só que eles usam todo esse discurso armado de protegê-las como uma forma de baixar a defesa delas e se aproveitarem diretamente delas e depois pulam fora. É interessante que ele fala, né, toda essa defesa com as digníssimas, mas esse cara já foi casado 2 vezes. Ele fala, não, porque as digníssimas devem ser honradas, mas ele é o cara incapaz de manter os próprios relacionamentos que ele escolhe para a vida. Vocês percebem como existe uma total contradição aqui? Se de fato ele soubesse o segredo para tratar bem as digníssimas, ele teria casado apenas uma vez e teria se mantido no casamento até hoje. O fato de simplesmente abandonar ou ser abandonado pelas digníssimas que ele jurou amar até o fim da vida e que juraram em troca amar até o fim da vida, isso demonstra que ele não tem a menor ideia do que de fato faz um relacionamento bem sucedido e satisfatório. Ele não sabe o que é lealdade, fidelidade, moral. Porque se um homem... Isso aqui eu vou falar uma coisa que dói muita gente, mas é verdade, é o que eu acredito. Se um cara larga a digníssima que ele jurou amar até o fim da vida, se ele quebrou esse compromisso que ele fez no altar de Deus e diante do público, esse cara pode trair qualquer outra pessoa. Ele pode trair a sua amizade, trair a sua confiança, porque ele não tem mais os limitadores morais. A palavra dele não vale nada. Por isso eu digo, é melhor que você não case do que casar pensando, se não der certo eu separo. Não, não case, sabe? Seja feliz sozinho, você é totalmente capaz e possível disso. Mas se você for casar, a gente precisa olhar para o casamento com a total seriedade que essa situação pede. O casamento é um sacramento que nos aproxima de Deus. E se a gente faz um juramento sobre isso, cara, tem que levar até o final. Ninguém é obrigado a manter namoradinha, ninguém é obrigado a manter noiva. Você pode acabar a qualquer hora. Dá o pé, manda embora, meu irmão, e arruma outra melhor. Mas um casamento é uma história muito mais complicada e com muito mais seriedade do que um simples namoro. Mas vamos continuar assistindo, tem um trecho aqui que eu acho importante a gente assistir também.
pra caramba. Então o que eu preciso da mulher é o quê? Que ela entregue amor, companheirismo, parceria e que ela pense da mesma maneira como eu penso para constituir um futuro junto comigo. É isso que eu dependo e espero da mulher. De resto, irmão, Então você deixa espera. comigo. Então você espera Deixa alguma coisa da mulher. Eu espero Mesma afeto coisa e comigo. sentimento. Não espero E respeito, você mais de espera? 30 anos. O respeito Você espera se respeito dá a ou partir não? do momento que você também dá respeito. O respeito é uma via de duas mãos. Eu dou respeito, ela me dá respeito. Se ela não me der respeito, sabe o que vai acontecer? Eu vou terminar com ela. E o que é bom tem dono. As amigas dela, que viam como eu tratava ela, vão querer me pegar, irmão. Mano, o que é bom tem Então dono. a gente eu não fico tá sozinho, pensando irmão. errado, porque eu falo a não mesma fico coisa. sozinho. Se a mulher ela vacila com você só pega e vaza. Isso é muito importante, a gente ouvir o que ele disse. Se ela não me dá valor, eu pego as amigas dela. Eu acho totalmente errado isso, tá? Por quê? A gente precisa saber entrar na vida de uma pessoa e precisa saber sair da vida dessa pessoa. Isso é extremamente importante. Quando você acha legal estar com a digníssima e pegar as amigas dela, isso demonstra que você não tem um compromisso real de moral com a pessoa. Porque quando você está se relacionando com alguém, você deve respeito à família dessa pessoa também. Deve. Tanto o homem quanto a digníssima. Ela deve também respeito para a sua família. Então, se você chega numa relação e acaba e logo depois pega as amigas, isso significa que você sempre esteve de olho nas amigas, que você de fato é um predador. Você se relaciona com a pessoa sem respeito, mas já olhando para as possibilidades das amigas dela. Eu sou totalmente contra isso. Saiba sair da vida de uma digníssima. Fez besteira, ela não chega ao patamar que você exige que a digníssima tenha para estar com você. Meu irmão, acabou, vai embora, larga. Dá o pé. Deixa pra lá e encontre outra que é melhor do que você. Perdão, encontre outra que é melhor do que ela. Mas, se você está preocupado em ficar saindo com as amigas dela, isso é um comportamento errado, é um comportamento imoral. Principalmente porque as pessoas que são amigas, elas tendem a ser muito parecidas entre si. Nós nos relacionamos, em termos de amizade, com pessoas que pensam exatamente como nós pensamos, principalmente no caso das digníssimas. Então, se você se relaciona com as amigas dela, entenda, as amigas dela pensam como ela, não é uma pessoa melhor do que ela. Isso vai, eventualmente, te dar muita dor de cabeça também. Vamos assistir mais um trecho. Foram a favor do homem. Toda E hoje? Eu quero saber hoje. Calma, neném. Hoje. Mas você tá em choque? Eu vou Não, eu terminar. quero saber hoje. Isso aqui é uma Porque você bate pergunta nisso, com uma faz resposta. 20 anos, Eu vou 30 te falar, anos. Eu vou te falar. Cara, as mulheres, primeiro, elas têm total direito de ter todas essas leis ao favor dela. Outro ponto. Se por acaso alguma lei, segundo vocês, é falha e prejudica o homem, é um homem prejudicado para 10 mulheres salvas. E digo mais, ainda tem outras mulheres que nem sabem da existência das leis. E tem outras mulheres que, mesmo sabendo das leis, elas têm medo de se pronunciar e denunciar porque tem homem imbecil dentro de casa. Eu repito, irmão, defender homem, na minha concepção, é burrice. Porque se botar na ponta do lápis, é claro que tem mulher ruim, é claro que tem homem ruim, mas se botar na ponta do lápis, tem muito mais mulher que sofre do que homem marmanjo barbado. Eu repeti o que eu vou repetir. Isso simplesmente não é verdade. Por que isso não é verdade? As digníssimas se relacionam com homens querendo modificar esses homens e moldá-los naquilo que elas querem, enquanto o desejo maior do homem é que a digníssima nunca mude. Então, a digníssima ruim na vida de um homem é muito mais prejudicial do que um homem ruim na vida de uma digníssima, porque, como eu disse anteriormente, as digníssimas querem modificar os homens, e os homens cedem a essa modificação. Se é uma pessoa ruim, ela vai destruir a vida desse cara. Enquanto os homens não oferecem esse mesmo problema para as digníssimas. Mas ele fala sobre as leis. As digníssimas têm todo o direito em ter todas essas leis favoráveis a elas. Isso é uma grande bobagem. Ele minimiza o fato de homens sofrerem falsas acusações e serem punidos injustamente. Quando nós temos estatísticas que comprovam que 80% das denúncias contra homens são falsas. Sabe? Existe tudo. Ele fala assim, mas não tem problema. Claro que tem problema, porque a mera existência de uma lei induz a pessoa a um determinado pensamento. Por exemplo, nós temos estatisticamente falando que um dos motivos de ter tanta separação provocado pelas digníssimas é a existência de leis de um estado de bem-estar.
porque elas imaginam que podem fazer o que elas quiserem e serão amparadas por leis estatais. A mera existência de uma lei induz a digníssima a um determinado comportamento que anteriormente talvez ela nem tivesse. Se você cria uma determinada lei, ela fica inclinada a seguir por essa lei. Então, por isso a gente não tem que criar tantas leis assim. E além disso, existem fatores psicológicos. Os estudos mostram que quanto mais vantagem você dá para uma digníssima, mais ela sente que a sociedade está em falta com ela. Então, se você vai dando direitos, leis, ela continua sentindo cada vez mais que está desamparada e precisa de mais e mais e mais leis. É um ciclo que simplesmente nunca acaba. E uma coisa que ele fala é uma grande bobagem, né? Ele fala assim, muitas não denunciam porque tem homem ruim em casa. Isso acaba de comprovar que a teoria dele está falha. É uma contradição. Olha, se ele diz que tem que ter várias leis para proteger digníssimas, ao mesmo tempo que ele diz que muitas digníssimas não utilizam essas leis porque tem homem ruim em casa, isso mostra muito claramente que ter muitas leis não adianta nada se as digníssimas fazem escolhas ruins por quem se relacionar. Se você cria milhares de leis com uma digníssima e ela continua fazendo escolhas erradas sobre quem se relacionar, isso não adianta. Ela continua fazendo péssimas escolhas e não conseguindo se sentir protegida e se proteger eficazmente. A solução não está em dar lei para elas, mas nós apresentarmos o comportamento correto de qual elas devem se submeter, saber escolher o homem que ela quer para a própria vida. Se elas ficam insistentemente escolhendo os piores homens, meu irmão, não adianta o que você fazer. É culpa dela, porque ela se coloca voluntariamente nessa situação. Situação essa que ela pode se libertar a qualquer momento, cara. Mas ela não se liberta, sabe por quê? Porque ela gosta. As digníssimas que estão em relacionamentos horríveis estão porque gostam. Não são vítimas, são cúmplices do que acontece com ela. E a gente precisa ter a coragem de falar isso publicamente e parar de passar pano na cabeça. Essa é a vida real. Ele fala também uma bobagem, ele fala, eu quero mais que homem se dê mal, eu quero mais que homem se lasque. Ele vai falar isso em um determinado momento. Porque eu tô aqui para proteger digníssimas. Isso é o que nós chamamos de efeito wow, né? Digníssimas são maravilhosas. Inconscientemente, nós associamos todos os traços de virtude, bondade, moral a digníssimas e ao feminino. Então, nós acreditamos que as digníssimas elas são perfeitas, que elas não erram, que elas são incapazes de praticar o mal, que elas sempre falam a verdade, quando os fatos apresentam ser totalmente diferente disso. Elas são, e têm um poder demoníaco, um poder de serem tão depravadas ou mais do que um homem. Então, essa ideia, né, o homem se tornou hoje o predador do homem. O homem é o carrasco do homem. Que nós temos caras como ele que têm prazer de falar publicamente que se colocam contra outros homens, que querem que os homens se lasquem. Esse é o problema. Enquanto as digníssimas conseguem formar grupos extremamente coesos contra os homens, é importante a gente salientar o seguinte. As digníssimas não têm a menor habilidade de formar grupos. Não tem. Porém, quando existe uma única exceção a isso, quando elas querem atacar homens, elas formam grupos extremamente coesos que funcionam muito melhor do que os grupos masculinos realizados. Então, nesse ponto, elas conseguem se organizar para destruir os homens. E os homens, em contrapartida, nós temos isso aqui. Essa aberração moral de homens que chegam e simplesmente ficam falando assim, eu quero que o homem se lasque mesmo, eu quero que o homem se dê mal, sabe? É os caras que estão contra a gente. Sem homens para estarem apoiando elas, as mimimistas, o movimento mimimista desapareceria em 24 horas. Esse aqui é o nosso maior problema. Vamos continuar assistindo essas bobagens que estão sendo ditas. Velho, Vocês, mano. mulherada é adulta, tem que Pessoas saber, como velho. vocês. Mano, é o fim da picada, irmão. A mulher pegar e ter que tomar cuidado com a roupa que ela veste, porque segundo o machismo enraizado dentro da sociedade, ela não pode sair na rua com short curto, porque ela tá colocando o seu corpo à mostra. Se a gente não fosse uma terra de pessoas doentes, o homem poderia andar sem camisa e tava tudo bem, a mulher poderia andar com short e tava tudo bem. Por quê? Porque, mano, não importa a roupa que a pessoa tá usando. Só que a gente vive numa sociedade machista, uma sociedade doentia, onde a mulher tem que pensar.
É claro que importa a roupa que a digníssima está vestindo. Nós temos uma série de estudos bem interessantes que mostram o seguinte: nós somos influenciados a pensar por estímulos externos. Então, as roupas que nós vestimos, os acessórios que usamos, influenciam como nós nos sentimos internamente. Até a postura que você tem na sua vida, a postura de ficar em pé, influencia como você se sente e se enxerga. Nós temos estudos bem interessantes que mostraram o seguinte, que a cognição feminina ela tende a ficar bloqueada, ou impedida, ou dificultada mediante a auto-objetificação que ela assume pelas roupas que ela utiliza. Então, sabe aquela ideia de loira pouco inteligente? É verdade. Os estudos comprovam isso. Quando digníssima, principalmente em tempo de escola, ela está usando roupas provocantes, ela não consegue desenvolver corretamente sua cognição e ela fica extremamente deficiente na parte intelectual. São fatos. Esse foi o assunto do nosso primeiro e-book para os membros do canal. O primeiro e-book que eu escrevi há alguns anos atrás. Um book muito bom, diga-se. Não porque eu escrevi, mas que é muito bom. Então, você precisa dar orientações. E por uma questão também muito importante. As mimimistas, elas querem que o maior número possível de digníssimas se fira na vida. Porque digníssimas feridas são facilmente cooptadas para os movimentos ideológicos. Então, elas estimulam propositadamente que as digníssimas se coloquem em situações de perigo para serem atacadas por homens ruins, como uma forma delas se ferirem, muitas vezes irremediavelmente, e elas entrem para ideologias, e elas passem a partir daquele momento a odiar homens. Então, por isso você tem todo esse movimento falando, não, você tem que andar como você quiser. É para expor-as ao perigo de homens ruins, que existem pessoas ruins, homens aproveitadores que vão feridas e elas se tornem as próximas gerações de mimimistas. Além da questão hormonal, nós já estudamos, nós temos textos sobre isso aqui no canal, na aba posts. Dependendo do momento do ciclo do mês, a digníssima vai ter uma predisposição muito maior a usar roupas reveladoras que mostrem parte do corpo. E quando você ama, quem ama corrige e direciona. O amor é em si o aperfeiçoamento do outro. Se você está com uma digníssima e você a ama, o ideal é que você esteja com as que já saibam se vestir. Tá? O ideal é esse. Mas muitas vezes pode acontecer da digníssima não ter tido uma mãe correta, é até uma boa moça, mas não teve uma mãe que ensinasse. Então, se você percebe que ela se mantém predisposta a aprender, você ensina. Você fala, não, olha só, essa roupa não tá legal, não vai assim não. Ela pode reclamar, pode chiar, mas ela vai te agradecer depois. Porque é isso, o amor nos aperfeiçoa. Nós vamos ensinando elas como devem se portar na vida. E as digníssimas tendem a se apaixonar por homens que as ensinem coisas. Tanto que por isso que a moça jovem tende a se apaixonar por professor. Porque é um homem que a ensina, a instrui, a doutrina e a direciona. Elas precisam disso nas vidas delas. Talvez esse aqui seja o trecho mais importante para que a gente entenda a psicologia do Agrippa e por que ele pensa de uma forma tão pouco masculina e uma forma tão submissa assim. Preste muita atenção nessa pergunta que mandaram para ele. O Maurício ele fala o seguinte: Guipa, você já falou que na sua infância foi obeso. Como era a sua relação com as mulheres nessa época e se te afetou de alguma forma? Cara, me afetou positivamente. E por que da canela fina, perguntaram? Canela fina porque eu sou... Então, ele relata que ele era gordo e ele foi rejeitado constantemente pelas moças nessa época. O que os estudos mostram hoje? Os estudos comprovam que você sofrer rejeição em sequência cria no rapaz e no homem a mentalidade submissa para as digníssimas. Quanto mais foras você toma, mais você vai adquirindo o comportamento de se tornar submisso a elas e colocá-las em um pedestal. Então esse resultado que nós estamos vendo aqui é em grande parte oriundo desse período da vida dele que ele foi constantemente humilhado, rejeitado pelas digníssimas. Ele, para se defender, coloca todas elas em um pedestal agora. Não, e tem prazer de se colocar submisso a elas. É o cara que se humilha por elas. Ser rejeitado constantemente cria essa falha no caráter dos homens. E é por isso que é importante que a gente ensine os jovens a nunca desperdiçar oportunidades
atirando para todos os lados. Ele só tem que ir nos locais que ele sabe que vai dar bom. Senão você cria gerações e gerações de caras como o Gripa. Vou falar rapidamente sobre o nosso Live Pix. Como vocês sabem, nem todos os meus vídeos são monetizados, nem todos os meus vídeos são entregues. Eu estou agora sob o 14º processo, a terceira investigação, o inquérito que eu estou respondendo pela Polícia Federal. Então, se você gosta do meu trabalho, faça uma contribuição no nosso Live Pix para que eu possa pagar os meus advogados. Eu coloquei na aba post a nova intimação que eu recebi. O link para o nosso Live Pix está no comentário fixado na descrição do vídeo. Então faça uma contribuição voluntária no valor que você quiser, porque você vai estar me ajudando a enfrentar esse assédio jurídico. Esse assédio jurídico tem como finalidade me falir financeiramente. Por isso que é tanto processo, tantos locais. Agora eu vou ter que ir para o Rio de Janeiro responder isso. Então tudo bem, eu vou continuar enfrentando, né? Sim, para enfrentar. Nenhum dos meus processos e investigações são pelos meus vídeos. Nenhum. São pelas minhas aulas na área de membro e são pelos meus textos aqui na aba post, pelos meus posicionamentos. Por exemplo, uma das investigações que a Polícia Federal está abrindo contra mim é porque eu disse que os homens nasceram para liderar e os homens são de fato líderes melhores que as digníssimas. E apresentei os estudos comprovando isso. E isso foi suficiente para eu ser considerado uma ameaça tão grande que merece se dar explicações, né, para a Polícia Federal. É complicado. Então, faça essa contribuição no nosso Live Pix e temos também nossa área de membros. A partir do nível 2, você vai ter acesso a um canal exclusivo no Telegram que já conta com mais de 10 mil pessoas. Você vai ter acesso a todas as fontes dos estudos que eu cito nos meus vídeos. Todo vídeo eu cito estudos. E eu só coloco esses estudos para os membros do canal. Então você vai ter acesso a todas as minhas fontes. Você vai ter textos diários onde eu destruo todas as ideologias, as mentiras que são ditas contra homens. E eu ensino muito sobre a psicologia de homens digníssimas. Eu falo sobre o caráter delas e por que elas têm determinados comportamentos. Então, torne-se membro do nível 2. A partir do membro do nível 3, você vai ter o benefício do 2, mais acesso à nossa plataforma de aulas e e-books. São mais de 170 aulas, mais de 170 e-books, com conteúdo extremamente denso, mas apresentado por meio de uma didática extremamente facilitada. Então, você vai entender tudo que a gente tem de ser. Torne-se membro, que você vai estar me ajudando a enfrentar o assédio jurídico que eu passo. E por último, sobre a nossa patrocinadora, Heavy Subs. A Heavy Subs decidiu acreditar no nosso trabalho e está nos patrocinando por meio de uma parceria. Então, invista em você. Vá para a academia, cara. Se torne o homem que você merece ser. E compre seu whey, a sua creatina, o seu pré-treino no site da Heavy Subs. E utilize o cupom FURIA. O site está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Utilize o cupom FURIA. Utilizando o cupom FURIA, você vai ter acesso a um desconto excelente na sua compra e vai estar nos ajudando a crescer nas mais variadas mídias sociais que estamos presentes. Compre no site da Heavy Subs, torne-se o homem que você merece e vai estar me abençoando também. Compartilhe esse vídeo em grupos de discussão, mande para o seu amigo que você acha que precisa. Me fale aqui nos comentários o que você achou desses ponderamentos que eu fiz. Me ajudem a sair desse Shadowban maldito que eu me encontro. Tá certo, pessoal? Abração, tamo junto.